A Constituição Federal do Brasil de 1988 é uma conquista histórica, invejada por muitos indivíduos não brasileiros que sonham com tal segurança em seus países. Mas o governo federal, percebendo o mau uso do seguro-desemprego, vem tentando desde 2011 modificar as regulamentações pertinentes com medidas que assegurem aqueles que usam esse benefício de forma legal e justa. O trabalhador terá que frequentar aulas de qualificação profissional obrigatoriamente. Caso não participe ou não frequente os cursos profissionalizantes, poderá perder o seguro-desemprego. A respeito deste tema, nós vamos conversar com o advogado especialista em direito tributário, empresarial e societário, Antônio Carlos Moradi. Doutor Moradi, o que vem acontecendo com o seguro-desemprego por parte de algumas pessoas, que o senhor costuma dizer que é o seguro mamata? Pois é, Arthur, acontece o seguinte: o seguro-desemprego eu acho uma forma bastante competente, constitucional, eu acho totalmente procedente, não gostaria que acabasse por conta disso. O seguro-desemprego ajuda o trabalhador formal, doméstico, o trabalhador comum. E mais interessante dessa legislação, que hoje é bem aplicada, ajuda o pescador, aquele pescador que fica 6 meses esperando o defeso, né, que é a época de desova, como agora esse período, inclusive, que não se pode pescar sardinha porque ela está em fase de procriação, né? E também o trabalhador resgatado, aquele que foi vítima de trabalho escravo, ele também pode receber depois que é resgatado. Olha, é uma regulamentação que saiu da Constituição excelente. Mas existem algumas situações que acabam desvirtualizando esse seguro-desemprego, né, essa legislação. Por exemplo? O que seria? O empregado, para tentar ganhar mais, né, para ganhar um pouco mais, ele acaba fazendo um conluio com o seu patrão, aonde ele é demitido, continua trabalhando naquele mesmo emprego e pede o seguro-desemprego, né? Fica lá durante algum tempo, 3 meses recebendo as parcelas do segundo-desemprego, ou então 4 parcelas, quando acima de 12 meses trabalhados. Isso acontece quando as duas partes reconhecem a questão, né? A questão ilícita da coisa. A outra forma são os trabalhadores que fazem isso de forma, entre aspas, profissional, né? Eles pedem demissão depois de um certo período, ou fazem um acordo, melhor dizendo, depois de um certo período, para que sejam demitidos, né, sem justa causa, e pedem o seguro-desemprego. Recebem o valor durante um certo período, que é geralmente de 3 meses a 5 meses, ou 3 parcelas a 5 parcelas, dependendo de quanto tempo eles trabalharam, e depois voltam a um novo emprego. Quer dizer, isso vem acontecendo sistematicamente. O governo, percebendo isso, começou a modificar. Então está exigindo um pouco mais de requisitos para que acabe coibindo essa situação, entende? E isso daí é algum tipo de crime ou não, no entendimento do senhor Dr. Antônio Carlos Moradi? Pois é, eu acredito que isso seja uma fraude, viu? Tem aí algumas tipificações aí que podem ser aplicadas, né, a essa modalidade que eu considero ilícita. E isso depõe contra a classe trabalhadora, isso depõe contra a relação empregatícia. Eu acho que está na hora do brasileiro começar a repensar essas formas de ganhos ilícitos, etc., né? Existem algumas coisas também que podem ser discutidas, né? Por exemplo, voltando um pouco ao pescador, né? Aquele pescador que tem um trabalho familiar, que toda a família trabalha pescando, etc. Ele recebe um salário mínimo, né? Ao passo que na própria legislação fala que os valores podem chegar até 1.200 e poucos reais, eu não me lembro o valor correto, tá? Mas 1.235, alguma coisa assim. Eu acho que o pescador deveria receber esse valor, né? Que é o valor teto,
Por quê? Porque ele vai ficar lá 4 meses, 6 meses sem receber um salário. O que ele vai fazer recebendo R$678, ou um pouco mais ou um pouco menos? Né? Ele vai tentar burlar o defeso, né, que é a proibição, e vai tentar pescar alguma coisinha para poder compor esse valor, para poder sobreviver. Então, são coisas que devem ser analisadas e corrigidas, né, pelo governo, seja ele qual for, né? Estamos conversando com um advogado especialista em direito empresarial, tributário e societário, o Dr. Antônio Carlos Moradi, ele que fala a respeito de medidas que algumas pessoas vêm fazendo para conseguir o benefício do seguro-desemprego. Dr. Moradi, o problema é falta de fiscalização? Teria como o governo fiscalizar para evitar este problema? Teria sim, Arthur, teria. O governo pouco fiscaliza. Deveria fiscalizar com mais afinco. A fiscalização tem que ter um pouco mais de critério. Devem respeitar a forma de fiscalizar a legislação em si. E eu acredito que fazendo isso, as coisas poderiam melhorar um pouco. Poderiam ser coibidas, ser inibidas em relação a essa fraude que vem acontecendo. Olha, são valores altos, eu acho que isso faz falta em algum lugar, não é mesmo? Veja, eu não sou advogado atuante na área trabalhista, mas eu vejo isso muito no meu métier, porque eu atuo com empresas, né? Então, a gente acaba vendo essa situação. Há algum tempo atrás, vinha faltando mão de obra, né? E eu percebia que alguns empresários estavam reclamando em relação a isso. Poxa, está faltando mão de obra. A mão de obra está escassa e ela vem tendo uma sazonalidade. Uma hora eu tenho muitos funcionários, outra hora eu não tenho nenhum funcionário para repor naquele que saiu. Então, acontece isso, acaba acontecendo isso. A mão de obra acaba ficando escassa por conta dessa facilidade que eu considero e reputo como uma facilidade ilegal. Né? Mas o governo tenta, de uma certa maneira, qualificar esse profissional para evitar esse tipo de comportamento? Tenta sim. Hoje existem alguns requisitos que eu reputo também como muito importantes. Quer dizer, aquele que pede o seguro-desemprego, ele tem que passar por um aperfeiçoamento técnico. Ele vai ter que entrar numa sala de aula, né? Agora, eu pergunto, será que isso vem acontecendo? Né? Será que isso vem acontecendo? Ele está passando por essa sala de aula? Né? Porque nós vemos aí corriqueiramente também que o indivíduo, fazendo uma analogia, o indivíduo que tem a carteira de motorista cassada por conta dos 20 pontos ultrapassados, ele também não passa pelo curso que é aplicado para poder recuperar sua carteira de motorista, né? Então, essas coisas têm que ser adotadas de forma a realmente corrigir a questão cultural, né, do indivíduo, né, da sociedade, né? Muitas são situações similares a essa, não é mesmo? É aquela coisa, doutor Moradi, de querer levar vantagem, né? Essa é a questão, querer levar vantagem. Mas esse querer levar vantagem advém de um desequilíbrio político, acredito eu, né? Eu acho que a política num todo tem que ser modificada. A forma de pensar da sociedade também, não é mesmo? Eu acho que se todos pensarmos da mesma forma, acredito que a moralização, uma moralização boa, não uma moralização ruim, uma moralização de todas essas situações, vão acabar dando um pouco mais de satisfação à sociedade, de retorno à sociedade. Isso é muito importante. Pelo relato do senhor de empresários que vêm, tem pessoas que estão virando profissionais nisso, trabalham 6 meses, pedem demissão, fazem um acordo, recebem o seguro-desemprego de 3 a 5 meses, depois volta para o mercado de trabalho e assim vai sucessivamente. Exatamente, assim vai sucessivamente. É vantajoso, depende muito do tempo trabalhado para poder receber 3 meses, ou 4 meses, ou 5 meses. Se você trabalhar de 6 a 11 meses, você recebe 3 parcelas depois de demitido. De 12 a 23 meses, recebe uma parcela a mais, 4 meses de seguro-desemprego. E quem trabalha de 24 a 36 meses, vai receber 5 parcelas. Pode até chegar a 7 parcelas, dependendo da situação. Mas essa situação tem que ser demonstrada, né? No caso, por exemplo, daquele
indivíduo que está se aperfeiçoando, vai fazer um curso e o governo acaba arcando com o pagamento do seguro-desemprego, que na verdade não é um seguro-desemprego, é uma garantia de que aquele indivíduo vai continuar tendo os seus recebíveis durante o tempo que ele estiver estudando, né? E isso é sensacional, né? Mas infelizmente existem uma parcela pequena, né, de trabalhadores que fazem isso, mas muito pequena. Só que em relação a um todo, são valores que acabam se tornando valores altíssimos, né? Muito bem, nós conversamos com o advogado especialista em direito tributário, empresarial e societário, Dr. Antônio Carlos Moradi. Ele que falou de uma prática que vem acontecendo no país, que pessoas fazem acordo para conseguir o seguro-desemprego, recebe, depois volta ao mercado de trabalho e assim vai repetindo esse problema. Segundo ele, falta fiscalização. Dr. Antônio Carlos Moradi, muito obrigado pela participação do senhor. Obrigado a você, Arthur.